A chave é projetar o futuro sem assustar o presente. Então, o iPod ele começou com a frase das 1000 músicas no seu bolso. E pode parecer muito simples, e na verdade é muito simples, porque comunica exatamente, diretamente, o benefício de ter 1000 músicas no bolso. O famoso, né, que todo mundo já ouviu falar, do 80-20, só que é o 80-20 da inovação. Então, 80% familiar e 20% novo. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Connect Lab. Meu nome é Danilo Lima e esses dias eu estava pensando como algumas inovações, algumas invenções, alguns novos produtos, eles conquistam mais fácil a nossa simpatia, nosso uso e passam a fazer rotina do nosso dia a dia mais do que outros. E eu não estou falando do nosso dia a dia como produtos nós, né, de você botar no bolso, em casa, mas até mesmo nas nossas empresas, nas nossas produções, nossas fábricas e tudo mais. E me lembrei, muitos anos atrás assistia algumas dos filmes da biografia do Steve Jobs e fui pesquisar um pouco também sobre a criação do iPod, né? E a gente vê que o iPod é um produto que mudou, que na verdade é um marco de transformação que culminou nos smartphones que a gente tem hoje. Com algumas décadas de diferença, na verdade, com alguns anos de diferença, mas como tudo começou de trás para frente. O iPod, ele não foi o primeiro tocador de MP3, o primeiro tocador de música, longe disso. A Sony já tinha inventado o Walkman lá na década de 80, inclusive quem nunca teve um Walkman da Sony ou outros. Depois veio o Discman, depois vieram os tocadores de MP3, eu lembro muito lá em 2002, 2003 eu tinha um tocador de MP3 pequenininho assim. E o iPod veio depois disso, e mesmo assim, ele foi um dos grandes responsáveis pela popularização, né, dos tocadores de música, não só MP3, mas de música. E muito da forma como ele se colocou, desde o início, foi sempre de trás para frente. O que eu quero dizer com de trás para frente? Quem viu um dos últimos vídeos lembra do Working Backwards da Amazon, e é um pouco do que eu estou pensando aqui, que é sempre como o nosso usuário, o nosso cliente percebe esse novo produto e como que ele vai se associar ou racionalizar a sua utilização. Então, o iPod ele começou, de acordo com os relatos, né, pesquisáveis, a gente nunca vai saber o que é exatamente verdade, mas com a frase das 1000 músicas no seu bolso. Inclusive, vou botar aqui uma das primeiras peças de comunicação é 1000 músicas no seu bolso com o iPod. E pode parecer muito simples, e na verdade é muito simples, porque comunica exatamente, diretamente, o benefício de ter 1000 músicas no bolso. Até para quem não lembra, para quem é novo, não vai lembrar da fita cassete, que era do Walkman, ou até do Discman, que era com os CDs, a gente não tinha mais do que. Numa fita cassete, se eu não me engano, a gente tinha 25 minutos de música de cada lado da fita e um CD, 1 hora e alguma coisa de música. E aí uma breve curiosidade, mas desde lá do LP, e que o cassete foi uma evolução da mídia, né, da mídia física do LP, e as pessoas sempre perguntavam, mas qual que é o tamanho do LP, né? Porque tem um LP pequenininho, tem um LP maior, e reza a lenda que o tamanho do LP foi escolhido para que coubesse a Quinta Sinfonia de Beethoven inteira, para que pudesse ser escutada. Daí veio lá, se eu não me engano, dos 40 e tantos minutos num LP, né? Na verdade, na frente e verso, lá do A e B. E isso foi perdurando, tanto na fita cassete como depois no CD. Aí veio depois o DVD, os long plays e tudo mais, que aumentaram significativamente o tamanho, mas, né, durante muito tempo, durante muitas décadas, perdurou esse tamanho. Enfim, voltando. O iPod ele mudava esse cenário radicalmente, porque ele botava 1000 músicas no seu bolso. E na hora que você vai estudar um pouquinho mais a evolução do iPod, a produção, o desenvolvimento desse produto, ele teve uma infinidade de novas patentes. Aquela rodinha chamada de click wheel,
ela tem uma série de patentes protegendo que foram desenvolvidas no desenvolvimento dessa rodinha. A interface, como você não sei se vocês lembram, mas era super intuitivo, você ia rodando para cá, ia mudando o menu, voltando para cima e para baixo. Era um negócio que não existia na época. Então a interface, a usabilidade, o próprio hardware tem muita patente. Eu pesquisei para gravar esse vídeo, não achei esse número, mas na época, muitos anos atrás, eu ouvi sobre o número de 200 patentes, ou em torno de 200 patentes, né, globais, né, para desenvolver esse iPod, do que tem tanto a ver com hardware, da interface, da usabilidade. Então vejam só, era um produto altamente tecnológico, mas a gente associou com algo simples. Ah, é um Walkman maior, é um Discman maior que cabe 1000 músicas no bolso. E essa forma de comunicar, essa forma de achar uma âncora e a gente comunica e altera essa âncora, ela é muito poderosa para tudo que é muito novo, porque a gente, quando é muito novo, a gente não sabe nem que a gente, como é que a gente se associa, como é que a gente encaixa nas nossas caixinhas mentais, né? E não foi diferente quando o próprio Steve Jobs lançou o iPhone alguns anos depois, e tem uma foto que é muito clássica do momento em que ele está comunicando esse iPhone, lançando o iPhone, que eu vou botar aqui do lado, aqui, que é quando ele põe na tela de apresentação as três coisas que antes de falar até o nome iPhone, ele falou assim: você vai ter um iPod, você vai ter a internet e você vai ter um telefone num produto só. E ele põe isso. Então, na hora que ele comunica isso, e de novo, o iPhone teve uma série de tecnologias, hardware, aqui eu tô falando de hardware, a tela, não tinha teclado, né? O iPhone não foi o primeiro smartphone, o BlackBerry já dominava a cena empresarial há muitos anos. O iPhone, quando foi lançado, ninguém acreditava que ele ia ser usado no mundo de negócio. E, no entanto, ele foi o dominante. Se eu não me engano, eu não sei hoje se a Samsung ultrapassou, mas durante muitas décadas foi o smartphone mais vendido, né? Não a Apple, mas a Samsung tinha um número maior de telefone, de smartphones sendo vendidos, mas o modelo do iPhone, sim, durante muitas décadas. Quer dizer, muita década, foi lançado em 2007 e até hoje, então não tem mais de 2 décadas, né? Mas o próprio iPhone, que revolucionou os smartphones e toda a nossa vida, como eu já falei recentemente nos outros vídeos, das startups, dos serviços digitais, Uber, GPS, tudo o que impactou a nossa vida, foi comunicado no início como é um iPod com internet e telefone. É isso. E aí a gente foi evoluindo, com base nessa ancoragem do que já existia, a gente foi conseguindo evoluir, mas sempre com algo familiar. E a própria Apple, eu estou falando bastante da Apple, mas é porque tem esses marcos são muito importantes na Apple. Quando lançou os primeiros computadores pessoais, lá na década de 80, com o Steve Wozniak também, e o próprio Jobs, o padrão que existia da computação, não estou nem falando pessoal, mas da computação, eram os mainframes, eram aqueles armários gigantes, eram os cartões, os disquetes, os cartões perfurados, que eram chamados na época, para fazer essa comunicação, tinha impressoras e tudo mais, mas era algo grande, não era um computador pessoal. E quando eles, de fato, começaram a lançar, não só os primeiros eles eram com terminal, com aquela coisa da tela preta, mas as primeiras interfaces visuais, elas se apropriaram de ações físicas da nossa vida concreta para poder comunicar para a pessoa, para o usuário do computador pessoal. Então, a gente chamar arquivos, de próprio arquivos, as pastas chamaram de pastas, que tudo isso, até hoje, era uma associação aos arquivos, às pastas que a gente usava naqueles armários. Uma lixeirinha para poder falar que a gente está excluindo, jogando fora. As ações de recortar, copiar, colar, tudo isso foram baseados na nossa vida concreta para diminuir um pouco a novidade, a estranheza e torná-las mais familiares para o uso da pessoa normal, da pessoa, né, como eu e você. Então, olhando aqui as minhas anotações para não esquecer.
E o iPhone, o iPod e os próprios computadores pessoais, eles foram marcos tecnológicos ultra importantes, moldam a nossa vida até hoje. De fato moldam. E eu não estou falando que é apenas da Apple, na verdade não é da Apple, apesar deles, né, não só o Jobs, tá? Tem muita gente boa em torno dele. Inclusive, tem uma história, tem um livro que conta a história do iPhone. Ele não era nem a favor do iPhone no início, depois é que ele foi convencido. Mas é sim uma grande aula de como transformar a novidade estranha numa novidade familiar. E eu vou fazer um teste aqui com vocês. Se eu falar para vocês, tem uma nova tecnologia que está surgindo agora, que é uma manufatura aditiva por deposição fundida. Com essa nova tecnologia, a gente consegue construir objetos com designs intricados, camada por camada, para que possam ser aplicadas em inúmeras indústrias. Poxa, legal, muito interessante. Porra, mas manufatura aditiva por deposição fundida, como é que isso funciona? Mas, putz, é legal, design de objetos intricados. Poxa, mas o que é? Essa forma de comunicar que eu tô botando de uma maneira mais jocosa, mais brincando, mais piada, mas ela afasta um pouco o que a gente está querendo comunicar do entendimento do outro lado. E agora, se eu falar, ao invés da manufatura aditiva por deposição fundida para objetos intricados, de designs intricados, eu posso falar para você assim: é uma impressora 3D que vai fazendo objetos por camadas. Pô, claro, impressora 3D. Mas você já parou para pensar por que o nome impressora 3D é tão bom, é tão fácil? Porque a gente associa uma coisa nova, que é o 3D, que é a deposição, que é a manufatura, a manufatura, então a fabricação. Aditiva a gente vai adicionando. Por deposição, então a gente vai colocando, fundida porque são objetos fundidos. No caso, mais comum são plásticos que vão se derretendo e vão botando. Nas 3 dimensões. Mas na hora que a gente fala impressora, é algo que a gente já, como eu falei, a gente já está acostumado com a impressão há muitos anos. Assim, de bobear, desde Gutenberg, de 1500 e tanto, com a prensa, a gente está acostumado com impressora, a gente sabe o que é uma impressão, né? Beleza, aquelas as impressoras mais modernas, a gente sabe o que é imprimir. Então, na hora que eu falar, é uma impressão, que ao invés de ser no papel também é 3D, pronto, entendi o que é a tecnologia. Então, essa forma da gente traduzir, e não só traduzir, porque a gente pode pensar que é só uma questão de comunicação, mas não é. É uma questão de apropriação. Eu já falei várias vezes e continuo repetindo, o que separa uma invenção de uma inovação é a adoção. Eu nunca visitei, eu tenho muita vontade de conhecer aqueles museus de invenção. Então tem um chapéu com guarda-chuva, com não sei o quê, me lembra até o Inspetor Bugiganga. Mas tá tudo lá no museu, porque nunca foi adotado. Mas quando essa invenção, ela encontra uma necessidade, um uso real e uma adoção das pessoas, e aqui eu estou falando pessoas, porque mesmo as empresas são feitas de pessoas. Quantas pessoas nas empresas usam maquinário velho ou antigo porque confiam que aquele maquinário não vai deixar eles na mão? Então, eu tenho uma nova impressão, uma nova manufatura aditiva por deposição fundida. E não é só, hoje em dia a impressão 3D já não é mais só plástico, a gente tem impressão 3D de casas, né? A gente está vendo aqui vários exemplos de impressoras construindo casas com deposição de cimento, concreto. A gente tem impressão 3D de metal. Aí sim, fazendo peças intricadas que podem ser usadas na indústria, não mais aquele plástico pequenininho, bonitinho que a gente brincou no início, quando surgiu há 10, 15 anos atrás. E que fez a festa dos Fab Labs. A gente tem muito disso até hoje, o que é muito bom para prototipar, para testar rápido produtos físicos, mas muitas vezes depois da prova de plástico a gente precisa passar para outro material. E hoje em dia você já consegue fazer isso tudo. Mas essa apropriação
ela vem porque pessoas começam a adotar essa tecnologia. E por que elas adotam? Porque elas entendem que aquilo é um benefício. Porque elas passam o primeiro momento de entender que não é uma tecnologia que eu não consigo entender o que é. E mesmo quando eu estou falando de pessoas de técnico para técnico, porque muitas vezes no nosso mundo, hard techs, deep techs, clean techs, a gente está falando de tecnologias novas, de abordagens novas para resolver problemas antigos e complexos. A gente está propondo, muitas vezes, algo novo, uma forma nova de resolver um problema, um produto novo que vai resolver algo que já existe, que atualmente é resolvido de uma outra maneira. Então, até o que está na nossa cabeça, para a gente conseguir comunicar, passa pelo linguajar, pelos exemplos, pela forma como a gente explica, precisa estar ancorado num algo comum para a gente conseguir fomentar a adoção. E a gente nunca pode esquecer que estamos falando, como já mencionei algumas vezes, de pessoas. E o nosso hardware, né, que está aqui dentro, ele é um hardware que foi atualizado provavelmente pela última vez há 300 mil anos atrás, foi quando o Homo sapiens evoluiu. Provavelmente. Depois ali agora, com os 12, 15 mil anos, começaram a domesticação das plantas, animais e tudo mais. A civilização, tal como conhecemos, começou há 10, 15 mil anos atrás. Mas o Homo sapiens, né, nosso corpo, é o mesmo 300 mil anos atrás. Então, a gente foi programado lá na África, que é onde surgiu, da onde surgiu o Homo sapiens, e depois foi espalhando. A gente surgiu em que, na hora que a gente vê um barulho na moita, a pessoa que tomava cuidado antes de ir lá, ela sobrevivia mais do que a pessoa corajosa que ia lá ver o que era, porque podia ser um leão. Ou então a pessoa que ia provar um novo alimento, ela ia com mais cautela, porque se eu fosse muito corajoso e muito sem pensar, eu poderia morrer. Então, a seleção natural foi atuando, né, quem era mais cauteloso e sim, tem que tomar risco, porque a gente, né, tem que comer, tem que caçar o leão, mas você vê até os próprios métodos de caça dos primeiros humanos, era uma caça por exaustão. Eu vou tentar botar aqui um vídeo e um linkzinho rápido, você pode olhar, como era. Caramba, tô saindo muito do foco. Mas como a caça por exaustão, na verdade, os humanos iam cercando o animal durante um dia inteiro até ele cair de exaustão. Ele morria por exaustão. Não era a lança, não era a boca, porque o humano não é o mais rápido, não é o mais forte, não é o mais violento, nada disso. Mas ele ganha. Então, por isso que a gente, inclusive, a gente corria maratonas para comer. Enfim, voltando. Esse é o nosso hardware, é o cérebro que está atuando hoje, no mundo em que a gente tem inteligência artificial, toda semana sai algo novo, e a gente fica aqui, a gente não consegue acompanhar, por quê? Porque fisicamente, biologicamente falando, estamos programados para, calma aí, deixa eu ver o que é isso, né? Não à toa aquela curva de inovação, curva de adoção da inovação, que muitos de vocês já conhecem, aquela curva de sino, tem lá os evangelistas, né, os early adopters. É porque sim, dentro do espectro dos 8 bilhões de humanos que somos no planeta hoje, tem sim um percentual que é um pouco mais para frentex, um pouco mais ousado. Mas é um pequeno grupo, né? E a gente não pode criar um produto, ainda que de nicho, que só atenda a um número muito pequeno. Então a gente precisa expandir. E esse é o hardware que a gente está trabalhando. Que tem medo do novo, né, um medo, né, nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, eu vou ter cautela. A minha biologia me manda ter cautela, o humano médio. E foi esse insight, e aí agora conectando esse nosso hardware, a nossa biologia, né, esse hardware orgânico e biológico, que foi muito bem sucedido nessas inovações que eu comentei no início, do iPod, do iPhone, do computador pessoal, a própria impressão 3D e muitas outras coisas, né? Se você parar para pensar, inclusive, o nome inteligência artificial é algo que visa facilitar a compreensão de algoritmos pré-treinados que estão trabalhando no computador.
Porque uma inteligência artificial nada mais é do que ela aprende a reconhecer padrões e aí depois ela gera novas informações baseado numa curva de probabilidade do que é mais provável que aconteça, que é a próxima palavra, ou a imagem ela vai retirando o ruído para que se pareça o máximo possível com o que ela foi treinada. É isso, mas olha só, é muito difícil explicar isso, né? Um algoritmo pré-treinado que compreende padrões e gera novas informações baseadas numa curva de probabilidade. É mais fácil falar inteligência artificial. E foi isso que aconteceu lá na década de 50, numa conferência, que foi, né? Dizem que foi um grande golpe de marketing dessa turma de dados para facilitar a compreensão do que estava acontecendo. Então, até a inteligência artificial, ela precisou e se valeu dessa casamento entre a inovação disruptiva, e eu não uso essa palavra à toa e levianamente, a disrupção concreta e real, ela poucas vezes acontece dessa maneira, e mesmo assim, sempre tem algo que a torna familiar no início. Por quê? Pelo nosso medo inato do novo. E para a gente entender um pouco melhor, beleza, entendi, Danilo. A gente tem o hardware aqui, que é difícil lidar com o novo, mas ao mesmo tempo eu estou aqui fazendo pesquisa de ponta, como eu não sei se eu já mencionei em algum vídeo, eu já botei o link do Del Afonso que tá construindo a Harmony lá nos Estados Unidos, que está fazendo um substituto em laboratório para o leite materno, cara, que eu acho algo assim sensacional. E é um brasileiro que está lá em Harvard fazendo e acontecendo. É algo de ponto, inexistente no mundo. É algo super novo. Mas como é que agora você vai convencer uma mãe a dar um leite? Hoje, ok, existem as fórmulas. Talvez é isso. Talvez ele tenha que se ancorar nas fórmulas para poder fazer com que mães deem aquele leite, que é muito melhor, pelos estudos que eu já vi dele apresentando, do que uma simples fórmula. Mas olhem até onde a gente pode ir. E eu queria apresentar para vocês dois conceitos que são que são bons para a gente começar a entender um pouco melhor como aplicar na nossa tecnologia de ponta e na nossa inovação, que é o conceito Maya e o conceito de inovação fluente. O conceito Maya significa as letras M-A-Y-A, Most Advanced and Yet Acceptable, que significa o mais avançado, porém aceitável. E esse foi um conceito proposto pelo Raymond Levy. Ele foi um designer incrível, não só apenas de produtos e visual, como um designer industrial também. Ele desenvolveu algumas das cabines para a NASA, de onde iriam ficar os astronautas, pela funcionalidade. E ele trouxe isso para o design, que as pessoas têm muito medo do novo. Então, como é que a gente adapta tudo que é muito novo para um ser humano utilizar? Então, ele tem algumas frases, uma delas é essa aqui: a chave é projetar o futuro sem assustar o presente. Porque a gente, tal como inovador, tal como visionário, a gente olha lá na frente, porque a gente já conhece, eu sei, não é novo pra gente. A gente, inclusive a nossa pesquisa, a gente começou nova lá, mas depois de anos a gente já entende muito bem aquilo. Então a gente vai projetando, a gente vai sabendo, isso vai acontecer assim, a gente consegue ver o futuro no caso da nossa inovação sendo adotada. O nosso usuário, o nosso cliente, nunca viu aquilo. Então a chave é como é que a gente junta esse estado presente, esse estado futuro, sem que assuste. Então, essa forma de equilibrar o avanço e a aceitação, ela precisa estar desde o início. De novo, não é apenas na comunicação, mas até no design físico da coisa. Ele era um designer industrial, então ele pensava muito nos produtos, mas se a gente parar para pensar, os grandes produtos que moldaram a vida moderna, a televisão, o micro-ondas, o próprio computador, os telefones, eles são coisas concretas. E provavelmente o que você está produzindo e está criando também é uma coisa concreta. Então, como é que a gente olha não só para a inovação em si, para o produto em si, para o sistema em si,
mas sim como é que ele vai ser usado por alguém e como é que a gente adapta qualquer realidade existente, o que já é usado hoje em dia, que é o que eu chamo muito das alternativas existentes, e como é que a gente substitui uma alternativa existente pelo nosso produto para que para que avance e mostre esse novo potencial que se abre. Então, esse conceito, gravem, MAYA, Most Advanced Yet Acceptable, para o desenvolvimento de novos produtos. E isso me traz também o segundo conceito, que é o chamado de inovação fluente. O que é inovação fluente? É, é um conceito que eu vou até pegar aqui o livro. Opa, ainda bem que eu peguei e não caí, porque já aconteceu de cair aquele livro. Mas é um livro de uma empresa de neurociência aplicada à comunicação e marketing. Antigamente ela chamava de Brain Juicer, mas ela teve um rebranding há 8 anos atrás, e hoje se chama System One, que ela avalia, ela fundamenta todo o seu estudo em neurociência. Ela fala sobre como tornar mais palatável e mais aceitável e mais familiar, e a palavra familiar é chave aqui, para que toda inovação ela tenha mais chance de ser aceita e ser absorvida. Então ela fala aqui, inclusive eu vou deixar o link desse livro, esse livro é impresso, eu tenho ele impresso, mas ele é disponível, você pode fazer o download gratuito do PDF e recomendo bastante, porque ele fala sobre o famoso, né, que todo mundo já ouviu falar do 80-20, só que é o 80-20 da inovação. Então 80% familiar e 20% novo. E aí temos alguns exemplos, ele traz isso e aplica em várias formas, de que toda inovação, então voltando aqui para o nosso caso, a gente está falando de inovação, tecnologia, de ponta, ciência, produtos novos que não existem, ou então hardware intricado, que a gente está falando de resolver problemas complexos. Ok, mas a gente precisa sempre lembrar, são humanos na ponta resolvendo. Então se eu vou tratar da questão do saneamento, ou então da questão de geração de energia, de armazenamento de energia, é sempre um humano na outra ponta que ou decide se vai comprar, se for uma grande empresa, ou se ele decide se vai usar. Se eu estou falando falei no vídeo anterior sobre o tratamento de água lá dos meninos da Feira de Ciências da Febrace. Se alguém não for usar, não adianta, ganhou o prêmio nacional da Febrace, representou o Brasil internacionalmente, mas se ninguém usar, não adianta. Então a gente precisa trazer essa inovação e às vezes a gente vai precisar deixar, deixa isso aqui é muito novo, vamos deixar para uma segunda versão, para uma terceira versão, vamos fazer um caminho para que a gente consiga entrar. Lembrando do 80% familiar, 20% novo. Mas a gente lembrar que desses 20% novo, depois de um tempo, já pode ir para dentro do familiar. Então a gente vai inovando dentro do nosso próprio produto, porque a gente já torna algo que era novo familiar. Então esse conceito de inovação fluente, a ideia é tentar trazer conforto cognitivo. A gente vai moldando o contexto aonde a gente está inserindo esse novo para que ele fique mais fácil de ser adotado. De novo, a grande diferença da invenção para a inovação é a sua adoção. E legal, isso a gente está falando de tecnologia de ponta, eu dei os exemplos do iPod, do iPhone, da computação pessoal, e às vezes a gente não consegue entender ou fica um pouco longe da nossa realidade de tecnologia de ponta. Então como é que a gente poderia usar isso com outros tipos de tecnologia que estão sendo desenvolvidas hoje, provavelmente você que está vindo no laboratório, nas universidades, nos ICTs. Se eu falar para você que eu estou desenvolvendo uma nova tecnologia, que nem é tão nova assim, mas eu vou usar esse exemplo, de células fotovoltaicas baseadas em filmes finos, em estruturas orgânicas que privilegiam a radiação difusa dos raios solares para a produção de energia. Legal. O que isso quer dizer? Isso eu posso fazer uma célula fotovoltaica, ou então vou fazer um painel solar flexível que se adequa a qualquer superfície e não precisa estar virado direto para o sol. Pronto. E aí agora, em termos da tecnologia, essa especificamente que eu estou falando é a OPV, Organic Photovoltaics,
que inclusive tem uma empresa brasileira de BH chamada Sanil, que desenvolve essa tecnologia aqui no Brasil, mas que a gente precisa sempre traduzir e tornar familiar para que algo seja adotado. Vou dar mais um exemplo. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do CRISPR, que é edição genômica. Cara, olha isso, edição genômica, a gente está nesse nível. Há 20 anos atrás a gente estava vendo lá o mapeamento do genoma humano. E o que é isso? A gente vai interferir através de técnicas nos genes que vão compor alguma coisa. Mas é tão ficção científica que a gente precisa trazer. Cara, eu vou lá, vou cortar, lembra aquela cadeia, aquelas hélices? Então eu vou cortar uma partezinha aqui, vou tirar e vou colocar uma outra. Porque na hora que eu explico e falo dessa maneira, e aí eu falo do que são os genes, é mais fácil eu conseguir explicar para alguém e, muito provavelmente, isso ainda estou no nível técnico. Eu posso chegar no final e falar assim, olha, você vai poder escolher a cor do olho do seu filho, ou então você vai poder saber tirar uma predisposição à doença, isso tudo falando de seres humanos, mas eu posso ir para Embrapa, eu posso falar, olha, vamos fazer uma edição genética numa planta para torná-la mais protegida, torná-la mais forte para um determinado tipo de praga, só que sem mexer muita coisa, a gente mexe exatamente no gene que a gente precisa. Então, o CRISPR, ele é uma tecnologia ultra de ponta. Ainda está sendo estudada. Aqui no Brasil temos bons exemplos de deep techs brasileiros usando, mas que a gente precisa traduzir isso. A gente tem, eu estudei no meu mestrado há uns 15 anos atrás, que são formas da gente utilizar o hidrogênio para produção de energia local altamente controlada usando células de combustível. Cara, e realmente é altamente tecnológico. A gente está fazendo um eletrolisador ao contrário, a gente está pegando um hidrogênio e passando por membranas e produzindo, e produz água como subproduto. Esse é a combustão perfeita. Vou botar combustão aqui com várias aspas. Mas é uma tecnologia de ponta que, se a gente apenas ficar falando célula combustível, inclusive tem carros aí que usam célula combustível como motor auxiliar. Só que muitas vezes quem está ouvindo não quer saber que é uma célula combustível. É um motor elétrico, porque no final sai eletricidade, a gente está usando hidrogênio para transformar em eletricidade, que vai dar muito mais controle. Eu, como eletricista, gosto muito dos motores elétricos, você tem um controle muito maior, você consegue ter você tem menos manutenção. Eu não gosto nada que mexe, né? Eletricista não gosta nada que mexe, que dá muita manutenção e quebra. Então, motores elétricos são muito bons por conta disso. Então, toda célula combustível, a gente está usando o hidrogênio, que é um baita de um combustível com uma alta capacidade energética, uma densidade energética, para transformar em energia local, mas ninguém precisa saber disso. Porque o que importa é a energia local sendo utilizada de maneira controlada. A gente tem uma outra tecnologia, e essa eu já escrevi, já falei, que é a levitação magnética com supercondutores, que a gente usa hoje em dia, muito utilizada em transporte férreo, em trens de mobilidade, que a supercondutividade, ela não é uma força magnética simples dos ímãs que se colam, né? Todo mundo aprendeu lá, os polos semelhantes se afastam, os polos opostos se atraem, norte-sul, norte-norte. Então, mas é isso, eles atraem ou se repelem. A supercondutividade, quando aplicada nos objetos cerâmicos a uma temperatura muito baixa, junto com ímãs, eles conseguem manter uma distância permanente. Claro, não é permanente, mas ela consegue manter essa distância, então ela nem se afasta porque tem uma atração e nem junta porque tem uma repulsão. Então ela fica ali, e isso é ótimo para transporte, porque você não tem atrito, então você quase não tem perdas por atrito, só a velocidade do vento, mas não tem atrito ali de sólido com sólido. E isso é o maglev, né? Inclusive eu já falei do Cobra, da criação lá do FRJ, e isso é uma baita de uma inovação tecnológica, né? Materiais novos, processos, né? Efeitos físicos novos que foram descobertos não tem muito tempo, aplicados ao nosso dia a dia. Mas, de novo, a gente precisa traduzir isso. E, na verdade, muitas vezes eu não preciso nem falar que é um supercondutor, porque o que importa é uma velocidade é uma viagem
mais tranquilo, sem balanço, sem atrito, então a gente gasta menos combustível. Olha, olha os benefícios. Tem um outro que essa eu acho muito doida, cara. Você já parou para pensar que você consegue armazenar energia elétrica ou qualquer tipo de energia numa pedra? Isso tem. Inclusive, um amigo meu do mestrado, ele foi fazer o doutorado exatamente nisso, né? Que é o armazenamento térmico de energia e que você consegue depois recuperar essa energia para transformar em energia elétrica. Né? E por que pedras? Porque elas têm um calor específico muito alto, então você consegue armazenar energia durante muito tempo. Então ela fica quente durante muito tempo. Então ela mantém essa energia ali. E são formas alternativas, porque pedra é barato, uma rocha, né, não precisa desenvolver uma bateria de íon lítio, então a bateria de redox que eu já falei, então as baterias de chumbo que estão todos os carros. A gente tem formas diferentes de armazenar energia e que são tecnologia de ponta. Esse amigo meu estava, se não me engano, na Inglaterra, estudando e fazendo projetos e propostas e tudo mais, e pesquisa, mas pensem, uma vez que tenha sido dominada, eu não preciso explicar o que é. É um armazenamento, é uma bateria, uma pedra. E aí a gente simplifica. Então, resumindo, esse conceito, pelo menos essa forma, é muito mais uma forma de pensar do que um conceito puro ou algo para se ensinar, mas é uma forma de pensar que a gente pode traduzir em 4 passos ou 4 etapas para facilitar o nosso entendimento e a gente sempre aplicar, sempre volta isso para o nosso produto que a gente está desenvolvendo. A primeira coisa é entender. Então, vou falar do passo 1, que é voltar lá no início e pensar qual que foi a motivação dessa pesquisa, dessa minha tecnologia. Porque nada é feito no vácuo. A gente não existe vácuo. Então não existe... Mesmo a ideia eureka, ela foi pensada por algum motivo. Então essa motivação inicial, esse lampejo, essa faísca, ela precisa ser voltada. Eu vou dar um exemplo próprio. Que talvez eu não vá nem evoluir depois, mas eu vou falar só a parte da motivação. Meu projeto de graduação, lá na engenharia elétrica, era para desenvolver um motor elétrico que eu pudesse controlar melhor e não tivesse escovas, né? Os motores elétricos de corrente contínua, aí eu vou entrar um pouco mais técnico, tem escovinhas porque eu preciso, na verdade nem de corrente contínua, os motores de indução com rotor bobinado. Eu preciso botar energia para o rotor que está girando, né? Então eu preciso ter escovas. Então tem escovas de carbono que transferem energia para o rotor. Então imagina um rotor aqui girando, tem uma escovinha aqui e fica girando. Então essa escovinha às vezes ela quebra, ela desgasta. Então a ideia de se desenvolver um motor de indução com rotor bobinado sem escovas, que foi isso, né? Era para evitar a manutenção disso e para aplicações que vão ficar lá. Então, em aerogeradores, que fazer uma manutenção do aerogerador é muito difícil, porque está lá em cima, imagino. Então, essa foi a motivação inicial desse meu projeto. E igual esse, tem vários outros. Então, pensa nessa motivação. Porque essa motivação é o gatilho da onde a gente vai poder sempre se ancorar. Porque é ali que veio. Então, na hora que eu for comunicar esse motor, eu falei, é um motor sem escovas. Depois nem vai existir escova, mas a pessoa precisa... entendi, então é por conta da escova. O segundo passo é a gente pensar na alternativa existente. Então, algo motivou, e aí você derivou uma nova solução, mas o que é utilizado hoje? Então, a gente sempre precisa voltar para poder fazer, é um motor de escovas sem escova. Ao fazer isso, eu estou fazendo uma analogia a algo existente. E essa alternativa existente, e vocês que me acompanham vão ver que esse conceito da alternativa existente ele é super importante, porque sempre é onde a gente vai ancorar qualquer coisa que a gente vai desenvolver, pensar, ideia, sempre precisa voltar para a alternativa existente, porque muitas pessoas... os problemas já são resolvidos de alguma maneira hoje, então a gente precisa olhar para esse problema. Aí falando de entendimento do problema, lá no início da jornada, da ideação, tudo mais. O terceiro passo é a gente entender dessa alternativa existente, qual é o problema que essa minha nova solução resolve. Então, beleza, eu penso assim, qual que é a minha motivação? Isso é mais para aguçar a nossa memória. Depois a gente pensa, mas essa alternativa existente, como que ela funciona hoje?
Depois eu venho, o que é a minha solução que eu desenvolvi, passei anos pesquisando, desenvolvendo, o que ela resolve nessa solução, nessa alternativa existente? E por fim, a gente vai fazer essa tradução, ou essa analogia, ou esse conceito de alto nível, que é o tantantã, é a bateria de pedra. Não tem nem bateria, a gente não está falando disso, mas é uma forma da gente associar, vamos lembrar, da familiaridade da pedra, da bateria, na verdade, mas com um elemento novo. Então é o 80% familiar, 20% novo. É o mais avançado, ainda aceitável. E aí a gente vai conseguindo comunicar, e a nossa comunicação ela não é apenas para o cliente, ela pode ser para o investidor, ela pode ser para os nossos colegas, porque muitas vezes eu sou uma pessoa técnica, um cientista, um pesquisador, mas eu tenho outras pessoas no meu time. Como é que eu explico isso para os outros que estão trabalhando comigo? Então essa forma de pensar de motivação, alternativa existente, qual que é a solução, qual que é o defeito que essa minha solução resolve, e depois essa tradução, no fim a gente precisa só do quarto, né, que é a tradução, mas é uma forma da gente comunicar e tornar muito mais palatável, familiar e, por fim, que é o objetivo de toda inovação, de todo novo produto, é ser adotado. E é assim que a gente vai fomentar e impulsionar a adoção do nosso novo produto, serviço, tecnologia, ciência e por aí vai. Espero que tenha conseguido ficar um pouco mais claro e mostrar do porquê que isso é tão importante a ponto de fazer um vídeo um pouco maior do que eu estou acostumado aqui, mas a ideia é que trazer isso internalizado para que a gente consiga aplicar na prática. Um abraço e até semana que vem com mais um vídeo aqui no Connect Lab.